mês, nosso canal vai se dedicar a falar um pouquinho mais sobre depressão. Você não pode perder. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as notificações de quando os nossos vídeos subirem. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre a história da depressão, alguns sintomas e também sobre a parte neurofisiológica da depressão. Vem comigo! Nos tempos bíblicos e mitológicos, a loucura e a melancolia, que é a antiga definição da depressão, eram relacionadas a superstições e acreditava-se que o ser louco e melancólico era uma punição divina. Na Grécia, Hipócrates, o pai da medicina, cria a teoria humoral. Segundo sua teoria, a vida é um equilíbrio de 4 fluidos: fleuma, sangue, bile e bile negra. E cada fluido está ligado a um humor diferente. Quando existe um desequilíbrio entre esses fluidos, existe uma doença. E apesar da teoria de Hipócrates ser muito simples, ela foi muito importante para que houvesse uma troca da crença mitológica pela crença biológica. Muitos anos depois, na Idade Média Ocidental, a loucura e a melancolia começam a ser tratadas pela Igreja Católica, que considera tais doenças como possessões demoníacas. No Renascimento, se inicia uma recuperação do conhecimento perdido, mas a definição católica para os transtornos da saúde mental ainda não é rejeitada. No Iluminismo surge o termo neurose, que define a melancolia como uma alteração da função nervosa. Já no século XIX, o termo depressão é empregado pela primeira vez e ele começa a ser citado nos dicionários médicos, e esse fato faz com que existe a criação de tratamentos mais humanizados para essa doença. Pela perspectiva fisiológica, eles entendem a depressão como uma disfunção dos neurotransmissores e os autores explicam que a depressão é um transtorno complexo e os principais fatores de risco são entendidos como hereditariedade e a exposição a eventos psicossociais estressantes. Atualmente, se entende que os mecanismos neurocognitivos e os neuroendócrinos também são fatores de risco para o desenvolvimento da depressão. Dessa forma, a depressão é compreendida como um distúrbio do humor que tem atingido altos índices de prevalência atualmente. E por isso tem despertado o interesse de pesquisadores de inúmeras áreas do conhecimento, como a psiquiatria e a psicologia. E quanto mais estudos são feitos, melhor para o nosso conhecimento. Os principais sintomas do transtorno depressivo maior são o humor depressivo, diminuição do interesse ou prazer em atividades, alterações significativas de peso e sono, agitação ou lentidão psicomotora, sentimentos de desvalorização ou culpa excessiva de forma inapropriada, pensamentos recorrentes acerca de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio. Quem vai falar melhor para vocês sobre os sintomas é a nossa psicóloga Júlia na próxima semana. Em 2001, a Organização Mundial de Saúde divulgou que a depressão ocupa mundialmente o 4º lugar entre as 10 doenças de maior anos de vida perdidos por morte prematura e incapacidade. Além disso, em 2017, a OMS divulgou um relatório sobre as 21 estimativas globais de transtorno mental, apontando que o número de casos de depressão no mundo é de 322 milhões. No Brasil, o transtorno atinge 11,5 milhões de pessoas, ou seja, 5,8% da nossa população. Adultos com quadro depressivo usufruem dos serviços médicos com mais frequência, além de experimentar a diminuição da produtividade no trabalho e prejuízo da qualidade de vida quando comparados a portadores de doenças crônicas. Por isso, a importância de nós darmos atenção a essa patologia. Falando mais da parte fisiológica e da neurociência, que é a minha área de atuação, quem faz o nosso cérebro funcionar são os neurônios, que são as células do sistema nervoso. Quem comunica um neurônio com o outro são os neurotransmissores, que são substâncias químicas. Qualquer tipo de desequilíbrio entre esses neurotransmissores faz com que haja um déficit na comunicação entre os neurônios e a mensagem chegue
de forma errada, digamos assim. Quando uma pessoa ela tem essa sintomatologia depressiva, ocorre um desequilíbrio dos níveis de importantes neurotransmissores, que são chamados de serotonina e dopamina. O desequilíbrio desses dois neurotransmissores, especificamente, atinge áreas do cérebro que são ligadas à memória, atenção, motivação e planejamento. Daí vem alguns sintomas. Quando a gente pratica exercício físico, é liberado um hormônio chamado endorfina no nosso cérebro, que é responsável pela sensação de bem-estar. Além disso, quando a gente faz uma atividade física, a gente estimula a produção de serotonina e dopamina, que estão em déficit no cérebro. Por isso que a gente fala que o exercício físico é um importante fator no tratamento da depressão. E é indicado para tratamento e que ele seja realizado por 150 horas semanais, divididos de 3 a 5 vezes por semana. Dê atenção aos sinais que o seu corpo te dá. Quando você perceber algum sintoma, procure ajuda especializada. Seus amigos são ótimos, mas eles não tratam depressão. Atualmente existe uma falsa ideia de que desabafar com os amigos você está se cuidando, mas o mais indicado é procurar psicoterapia ou um médico psiquiatra. Nas próximas semanas nós vamos trazer muito sobre o tema depressão nesse YouTube. Quarta-feira que vem, a nossa psicóloga Júlia Paspaltzis vai vir contar pra gente sobre sintomas, diagnósticos, fatores de risco, tratamento, além de falar um pouquinho sobre depressão infantil. Depois, a nossa físio, doutora Keila Pereira, vem nos contar sobre como o Pilates pode auxiliar nos casos de depressão. E por fim, a nossa nutricionista Patrícia Ribeiro vem contar pra gente sobre como a nutrição auxilia no tratamento da depressão. Os vídeos sobem todas as quartas-feiras às 18 horas, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e receba as notificações de quando o nosso conteúdo entrar no ar. Conteúdo especial para vocês não vai faltar nesse canal. Gostou desse vídeo? Não deixa de curtir, comentar e compartilhe o conhecimento. Às vezes tem alguém do outro lado que está precisando ouvir exatamente o que tem nesse vídeo. Plenitude e saúde é muito mais informação para você.